Chegou uma hora que o autoconhecimento começou a virar uma busca por controle. Desde quando eu escrevi o meu último livro, Seja Autor da Sua História, desde que não, né? No momento em que eu comecei a escrever e a entender o que me levou a escrevê-lo, eu vinha por uma busca pela autorresponsabilidade, o que é uma coisa muito importante. Continuo acreditando nisso e que realmente foi muito necessário para eu conseguir dar uma guinada na minha vida. Porém, de um tempo para cá, né, depois, a partir de um determinado momento da minha vida, após um grande percurso, essa busca, essa autorresponsabilidade virou um controle de tudo. Eu achava que tudo dependia de mim, de que eu conseguiria, ou que eu poderia, né, entender todos os comportamentos dos meus próprios, eu conseguiria mudar relações, eu conseguiria mudar acontecimentos, ou eu começava a considerar que todos os acontecimentos tinham algum gatilho em mim ou em alguma coisa que era da minha responsabilidade. E aquilo foi ganhando um peso sobrenatural. E esse vídeo é para falar um pouco sobre essa parte da minha trajetória, o quanto essa autorresponsabilidade foi do 8 para o 80, né? Foi de um momento em que eu não sabia ser autorresponsável, eu não conseguia cuidar da minha própria vida como eu deveria, para um outro extremo, em que eu estava pegando a rédea de todos os cavalos e tentando controlar todos eles ao mesmo tempo, como se fosse da minha responsabilidade. Eu comecei a colocar a mão em coisas que estava além da minha própria responsabilidade, eu estava colocando a minha mão em coisas que eram as mãos de Deus, coisas que realmente não eram da minha conta, e não é nem no sentido de cuidar da vida dos outros, eu vou explicar melhor onde foi o peso da coisa. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre comunicação, traços de caráter e padrões que moldam a nossa mente. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. Tem um barulho que eu acho que é de cortador de grama aqui nesse condomínio. Eu não sei se está vazando no microfone, mas peço perdão, vou continuar assim mesmo esse vídeo e vida que segue. Chegou um momento da minha vida, ou melhor, tinha um momento da minha vida que eu já tinha me tornado adulta, eu já até falei aqui um pouco sobre isso, mas eu tinha dificuldade de tomar as rédeas da minha história. Eu vivia dependendo da opinião de pessoas, eu vivia dependendo de agradar ou não desagradar pessoas, e eu não conseguia simplesmente agir sem o aval de pessoas, enfim, eu não conseguia agir por conta própria. E além, não é que eu queria e não conseguia. Teve um momento em que eu nem sabia que eu podia querer. Que para mim era muito natural falar, ai, minha mãe não deixa, ai, que não sei quem não deixa, ai, porque mesmo eu já tendo bem mais do que 18 anos, eu já era uma adulta e ainda usava discursos de uma adolescente, de uma criança que precisa, de fato, nesse caso das crianças e dos adolescentes, precisa sim de aval dos adultos, aval dos pais. E eu não, eu já tinha passado dessa fase e eu vinha de um histórico bem complicado e eu, por falta de prática, eu não sabia me responsabilizar por mim mesmo. E aí depois entrei no campo de, ok, eu entendi que eu preciso me responsabilizar, mas eu não faço a menor ideia de como, o que eu vou fazer, como que eu devo seguir, como que eu devo, onde eu acho coragem para fazer certas escolhas, principalmente quando as pessoas ao redor eram contrárias. Ou pior, quando eu achava que aquelas pessoas seriam contrárias àquela ideia, porque eu nem conseguia colocar na mesa. Não é que eu apresentava e as pessoas se colocavam contra. Na minha cabeça eu pensava, eu acho que elas não vão gostar. Então, só por achar, eu já nem conseguia começar a pensar naquela ideia. E
Aí consegui vencer essa fase após o que eu mencionei nos vídeos anteriores. Eu fiz alguns processos, passei pela análise corporal, comecei a entender como que eu funcionava, ajustei algumas coisas, fui colocando meus traços no recurso, fui entendendo que eu precisava fazer umas escolhas, eu precisava fazer trocas, e trocas que seriam bem justas, né? Porque ou eu fazia determinadas ações, ou eu continuava do jeito que eu estava. E continuar do jeito que eu estava, para mim, não era uma opção saudável, não era uma possibilidade real. E aí eu me vi numa encruzilhada, porque eu não tinha coragem para fazer a escolha, mas eu sabia que não fazê-la não era uma opção viável, não era algo que seria saudável para minha vida. Se eu não fizesse essa escolha, eu ficaria no lugar que eu estava, e o lugar que eu estava não era bom. E aí eu fui fazendo essa escolha, consegui vencer essa etapa, foi difícil, foi desafiador, mas eu consegui sair. E após conseguir fazer essas escolhas, eu acertadamente, né, tomei a autorresponsabilidade nas minhas mãos e fui andando, fui realizando coisas, fui fazendo coisas, fui conquistando a minha autonomia, conquistando a minha vida adulta tardia, fui conquistando coisas materiais, coisas emocionais, materiais nem tanto, porque eu não vou nem dizer nem tanto, eu consegui bastante coisas materiais, só que as coisas materiais em si não eram coisas que me doíam mais. Não ter determinadas coisas não era o que mais me doía. O que mais me doía eram as relações que não eram saudáveis, eram o custo emocional de muita coisa, e curar aquilo para mim era muito mais importante. E foi o que eu fui fazer. Ok. Mas eu consegui coisas materiais, consegui conquistas, consegui conhecer lugares, conhecer pessoas. Ok, tranquilo. Só que num espaço curto, bem curto de tempo, muita coisa começou a ficar pesado, porque eu simplesmente passei a acreditar que absolutamente quase tudo, ou tudo estava, a solução de todos os problemas que apareciam perto de mim estavam ao meu alcance resolver, ou não só estavam ao meu alcance resolver, como tinha uma causa raiz em mim. Então, se eu ficava doente, eu tinha ali alguma causa psicossomática para correlacionar. Se alguém ao meu redor ficava doente, me impactasse, tinha um problema em mim para eu resolver. Se tentava comprar um carro dá problema, o problema era eu, porque eu que não que tinha a causa raiz para aquele acontecimento não acontecer. Se, enfim, perdi o emprego, a culpa é minha, não foi nenhum perdi o emprego, teve a questão dos vídeos anteriores, nem me recordo qual foi a ordem, mas eu falei que eu fiz o processo seletivo e tal, e a vaga foi cancelada e tudo mais. Então, diversas situações em que fatores externos tinham contribuído com aquilo, mas eu comecei a acreditar, e não em vão, né? Eu tinha histórico, tinha outras pessoas também que eu conhecia que acreditavam nisso, e eu estava ali compactuando com a opinião do meio que eu estava convivendo. E aquilo foi me impregnando, eu fui me colocando como causa raiz ou como centro participante dos acontecimentos, e sendo a causa raiz, né, ou a pessoa total envolvida naquilo ali, eu poderia também participar da solução, ou não só participar, como determinar a solução. E, ok, essa era uma crença comum, eu não estava sozinha nessa, e isso, de certa forma, me deixou confortável por um tempo na minha ilusão. Porém, começou a pesar, eu comecei, o ambiente começou a soltar a minha mão, a partir do momento em que alguns resultados
que eu tinha me proposto a alcançar não estavam sendo alcançados. Todas as ações que estavam ao meu alcance fazer, né, que estava cumprindo os protocolos certinho para resolver relações, resolver situações, para conseguir controlar o mundo. E aquilo não estava dando resultado. Os velhos caminhos que tinham me levado a avançar muito não estavam mais me levando para lugar nenhum. E, e existia ali uma guerra fria, uma guerra silenciosa, em que não existia um apoio no sentido de, poxa, por que eu não estou conseguindo? Porque a resposta era sempre, você não está fazendo alguma coisa certa, você não está vendo um ponto cego, você. E esse monte de você não está fazendo, você não sabe, você não consegue, você, começou a ficar muito cansativo, porque realmente eu já acreditava naquilo. Quando eu precisava de um apoio, as pessoas vinham e me diziam exatamente aquilo de novo. Só que saber que o problema sou eu, saber que, ou acreditar, né, que o problema sou eu e que eu tenho que resolver, mas que eu não tô resolvendo sozinho. E aí você vai pedir ajuda e a pessoa fala, você não consegue, porque você não tá conseguindo, você não tá querendo, você. E aí? O que resolve? Aí também levantar alguma hipótese de que, ok, eu já fiz tudo o que tinha para fazer, sempre levanta a dúvida. Não, alguma coisa você não fez. Se você tivesse feito, tinha dado certo. Por quê? Qual era a crença? Se você seguir religiosamente tudo que precisa ser feito, tudo que está aqui, né, programado dentro das forças humanas para fazer, é para obrigatoriamente chegar a um resultado. Se não chegou, fatalmente o problema é você que não fez direito. Então, realmente não tem saída. O sistema se protege indiretamente, né? Quando a gente acredita em determinadas coisas, a gente tende a proteger. Eu mesma, quando estava dentro de uma mentoria específica, eu também tinha esse discurso de você não fez direito, não, se tivesse feito, você tinha conseguido, até a água bater no glúteo. Porque quando chegou em mim, e eu realmente já me vi tendo feito tudo que estava ao meu alcance e não tendo ninguém que me apoiasse a achar algo que eventualmente eu não tivesse feito, realmente começou a ficar pesado. E como eu disse, ninguém que me ajudou a achar algo que eu não tivesse feito. Ainda assim, presumindo que existia algo que eu não tivesse feito, só que ninguém poderia me mostrar. E realmente existiu esse cansaço. E aí eu tive que colocar alguns pés, uns 3 pés para trás e descansar, porque realmente estava exaustivo, não vou nem dizer cansativo, estava exaustivo. O looping da autoanálise, ainda mais para mim que sou crítica normal para as coisas em geral, não crítica de criticar, né, de falar mal, mas de analisar mesmo, de fazer uma análise de fatos e de dados e de informações. E aí fica aquela autoanálise voltando para mim, aquele movimento para dentro. Aquilo virou uma exaustão tamanha. E claro, quem me resgatou, o que me resgatou, né, foi a minha fé. Eu precisei voltar para Deus e falar, não estou conseguindo. E de certo modo, né, pela palavra, pela Bíblia, eu entendi que realmente eu estava avançando por um caminho que estava além da minha alçada. Eu estava tentando ser Deus, eu estava tentando ser como Deus, que é o velho, a velha promessa da serpente, a Eva, de sereis como Deus. Eu estava tentando transformar a realidade de acordo com as minhas vontades, de acordo com aquilo que eu queria. E a Bíblia, para quem crê nela, e para quem não crê também, mas enfim, quem não crê vai continuar não crendo, mas ela não vai deixar de ser verdadeira por causa disso.
Para quem crê, na Bíblia, todos os acontecimentos, eles são sustentados por Deus. Então, realmente, nós temos uma parte que é nossa responsabilidade, a palavra também fala sobre isso, sobre aquilo que nos cabe, sobre plantar, sobre regar, mas a palavra deixa claro que o crescimento é mão de Deus, o crescimento quem dá é Deus. Toda a vida, seja da semente, seja a nossa própria vida humana, depende de Deus, mas não somente. Acontecimentos, nada foge dos planos de Deus. E eu estava completamente dominada pela necessidade ou pela vontade de controlar tudo. Eu tinha saído de uma falta de responsabilidade crônica, indireta, né? Não era proposital, mas era um padrão que eu tinha desenvolvido. E fui para um outro extremo, que é justamente o da autorresponsabilidade excessiva. Eu estava querendo me responsabilizar por controlar tudo, por mudar os desfechos de acordo com o que eu queria, por tentar prever tudo, tentar analisar tudo depois de que acontecia, eu me colocar como responsável de todos os acontecimentos ao meu redor, e aquilo foi gerando um peso sobrenatural, até que eu precisei realmente voltar para trás. E o Senhor me consolou nesse sentido, principalmente quando eu li a história de Jó, que foi quando me deu aquele start. Porque a própria palavra declara que Jó não tinha culpa, que todos os acontecimentos ali não foram por causa de Jó, não foram porque ele tinha algo a melhorar ou ele tinha um gatilho nele que provocou aquilo tudo. O próprio Deus fala, sem causa. O Satanás pediu para colocar, para provocar tudo aquilo sem uma causa. Não tinha uma causa. E o discurso dos amigos de Jó partiam dessa premissa de que se estava acontecendo aquilo ali, algum motivo tinha em Jó, alguma causa raiz, algum acontecimento, algum pecado, alguma coisa tinha em Jó para justificar aquilo ali. Então todos os amigos estavam também acreditando naquilo, que se algo acontece com você, não é por acaso, é porque você precisa, prefere ou permite. Já ouviu isso daí por aí? Pois é. E eles tinham um linguajar diferente, mas no fundo era a mesma coisa que eles estavam propondo. E ao final Deus chega e fala, não, vocês estão redondamente errados a meu respeito. Tudo que vocês estão falando que aconteceu por culpa de Jó não tem nada a ver, e vocês estão errados. Lógico que não foi nesses termos que a palavra fala, mas fica a dica aí, quem quiser ler o livro de Jó na Bíblia, tem ali um diálogo bem interessante que nem Jó, nem os amigos de Jó tiveram acesso, mas nós temos o privilégio de entender algo que acontece ali no sobrenatural que justifica aqueles acontecimentos. E afinal, o que isso significa dentro da minha história? Não somente o livro de Jó, mas principalmente o livro de Jó mostra que existem causas que estão além do natural, além do humano aqui, e que não estava nem no controle de Jó, nem no controle dos amigos de Jó, e ninguém estava ao redor de Jó, mas estavam no controle dos céus, de Deus. Tinha ali o inimigo, mas mesmo o inimigo estava sob a autoridade de Deus, ele não podia ir além daquilo que Deus tinha deixado ele fazer. Então, existem outros fatores que também interferem na nossa vida. Então, realmente não é tudo que está a nossa mão fazer. Então, não significa que eu abrir mão da autorresponsabilidade, porque eu sei que nem tudo está no meu controle, eu vou largar mão de tudo. Não é isso, existe um limite, e quando surge essa exaustão, já é um sinal de que está extrapolando da sua alçada. E realmente eu gostaria de ter encontrado esse limite antes da exaustão, porque realmente é muito ruim, é uma experiência péssima. Mas ainda assim, antes tarde do que nunca. E essa é a mensagem desse vídeo. Uma coisa é ter certeza,
ou melhor, ter clareza sobre um acontecimento. A autoanálise, ela tem o seu valor. Claro, como analista corporal, se eu falasse o contrário, estaria sendo bem hipócrita. Mas outra coisa é totalmente diferente, é acreditar que a gente governa tudo. Acreditar que nós somos Deus e que nós podemos mudar 100% dos acontecimentos, ou que nós temos relação direta com 100% dos acontecimentos e tudo gira única e exclusivamente por nossa conta, ou por nossa utilidade, ou por nossas necessidades. Não, nem tudo, ou melhor, nada gira em torno do nosso umbigo. Então, cada vez mais a gente precisa se colocar no nosso lugar. Então, a nossa alçada humana é bastante limitada às circunstâncias, e quando a gente começa a extrapolar um pouco disso, a tendência é gerar a exaustão. E se você quer entender um pouco mais sobre o seu funcionamento, saber até onde as circunstâncias interferem ou não na sua saúde mental, na sua saúde física até, a análise corporal é uma boa ferramenta. De todas as ferramentas que eu já experimentei, é uma das que mais, a que mais, né, me dá esse conforto de entender até determinado ponto como que eu funciono, o que eu posso fazer para melhorar ali os meus traços dentro das circunstâncias, sem invadir a autoridade de Deus na minha vida, sem invadir outras áreas da minha vida. Então, se você também quiser saber como você funciona, o link para agendar uma análise corporal comigo está aqui na descrição do vídeo.